Hoje nós fizemos a correção da lição de casa do caderno de atividades de matemática das páginas 68 e 69. Lá na página 68 nós temos o exercício número 1, que está pedindo para vocês observarem as figuras. Então nós temos aí vários tamanhos de quadrados, né? E aí a gente tem aí que cada um ele tem 1 centímetro, né? Então é 1 centímetro quadrado, 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro, como se fosse largura e comprimento. E aí vocês tinham que preencher essa tabela que está aqui na A, completando aí o lado, o perímetro e a área. Então, notem que é uma sequência, aqui já tá para vocês, ó, 1, 2, aqui não tem nada, e 4 no lado. Então, vamos descobrir qual que é aqui o número que eu preciso completar com relação ao lado em centímetros. Então, se eu tenho um lado em centímetro aqui do verde, cada um é 1 centímetro, e aqui eu tenho só um desenhado, então é 1 centímetro verde. Já tem um aqui. O roxinho, eu tenho 2 desenhado aqui nessa parte. Então, são 2 centímetros, certo? 1, 2. Aqui eu tenho 3. Então, aqui eu vou colocar 3. Então, vocês irão colocar aí 3 na parte de lado em centímetro desse cor de pele aqui, tá? Depois, aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Então, aqui já tenho 4. Até aí, ok. Depois, vocês teriam que descobrir o perímetro dessas figuras aqui. O que é o perímetro? O perímetro é a soma dos lados, tá? Então, vamos descobrir o perímetro da figura verde. 1, 2, 3, 4. Se é a soma dos lados, então eu tenho o meu perímetro de 4 centímetros, né? Cada lado aí é 1 centímetro. Depois, a roxinha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu perímetro do quadrado roxo é 8. O 8 já está aqui para vocês. Depois, nós temos esse que é a cor da pele. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o meu perímetro é 12, tá? Então, aqui vocês vão colocar 12. E o vermelho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, a soma dos lados, que é o meu perímetro da figura vermelha, será 16, tá? Depois, vocês tinham que descobrir qual é a área das figuras. Vamos ver. Qual que é o cálculo da área? Largura versus comprimento, certo? Um lado versus o outro, tá? Horizontal versus vertical, enfim. É só você pegar aqui. Então, aqui nós temos 1 centímetro daqui e 1 daqui. 1 vezes 1 é 1. Então, aqui vocês vão colocar 1, tá? Equivale a 1 centímetro quadrado. Depois, na roxinha, nós temos 1, 2, 1, 2. Então, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, aqui vocês vão colocar que é 4 a área em centímetros quadrados, tá? Depois, a amarelinha, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, é 3 vezes 3, que é 9. Então, a minha área aqui dessa amarelinha é 9. Depois, a vermelha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então, a minha área aqui vai ser aí 16. No caso, na B, olha que interessante o que está falando aqui na B. Eu já vou abrir aqui para vocês verem como que ficou a tabelinha, tá? Olha que interessante o que está falando aqui na B. Os quadrados acima formam uma sequência cujo padrão é fácil de perceber. Quanto medem o lado, o perímetro e a área do próximo quadrado dessa sequência? Gente, é fácil. Então, já está falando que é uma sequência. Quando a gente olhou aqui, a gente já percebeu que é uma sequência. Aqui tem um lado, aqui tem dois, aqui tem um quadradinho, aqui já tem 2. Aí aqui tem 3, aqui tem 4. O próximo ele vai ter 5, tá? Então ele vai ter 5 na horizontal e 5 na vertical, certo? Logo eu vou conseguir efetuar o meu cálculo. Então eu vou perceber o quê? Para mim calcular, por exemplo, a área, eu vou fazer um lado versus o outro, certo? Largura versus comprimento. Então, vai ficar na próxima figura 5 vezes 5, que é 25. Depois, o perímetro, eu vou contar.
a quantidade, né? Vai dar o quê? 20 centímetros. E o lado é 5, porque eu vou ficar 5 de um lado, né? E 5 do outro. Então, é simples, vai ficar aqui, ó. Já tá aberto aqui pra vocês, ó. Lado 5 centímetros, perímetro 20 centímetros e a área 25 centímetros quadrados. Eu até pedi para vocês que quem pudesse desenhar o próximo desenho aqui da sequência ia facilitar para o entendimento de vocês, tá? E aí fica bem mais fácil. Depois nós fizemos a 2, que tá falando. Na malha abaixo, a área do polígono B é 3,5 centímetros, na verdade é 3,5 centímetros quadrados. Ou em símbolos, 3,5 centímetros quadrados, que é a mesma coisa, gente, de 3,5. Eu tava falando para vocês, eu posso escrever 1,5, 2,5, enfim, nós vamos ler aí 2,5, tá? 1,5, 3,5 centímetros quadrados, tá? E aí, no caso, esse exercício seria somente para vocês contar mesmo o total de quadradinhos que a gente tinha ali na malha quadriculada, formando a figura de cada letra, tá? Por quê? Porque a área é o total, né, da figura, é o meu total de quadradinhos formando aquela figura. Então, por exemplo, a figura A, nós temos aqui, ó, 2 quadradinhos completo e metade do outro, tá vendo? Então, a minha área total, o meu todo da minha figura, são 2,5 quadradinhos, certo? Então, é 2,5 centímetros quadrados, tá, gente? Não pode esquecer. Aí, já tá aqui, ó, A, 2,5. Aí, depois tem a B. Nós temos um quadradinho completo, 2, 3,5. Então, a área da B é 3,5. Não precisa colocar aqui, porque já tá falando aqui no enunciado, tá? C, nós temos apenas um aqui completo, porém nós temos duas metades, ó. Quando eu uno uma metade com a outra, eu formo um. Então, a C será 2. C, 2, tá aqui já, 2 centímetros quadrados. D, é só olhar lá de novo, ó. Na D nós temos 2 quadradinhos completos, duas metades aqui que forma mais um dá 3, mais metade desse meio. Então, vai ficar 3,5, tá? 3,5 centímetros quadrados, tá aqui. Depois, na figura E, olha que interessante. Metade daqui, metade daqui, metade daqui, metade daqui. Uma metade mais a outra metade dá 1. E aqui também, então, vai ficar 2 a soma, tá? Então, a minha área é 2 centímetros quadrados na figura E. Depois, na F, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 completos. Junta com essas duas metades dá 6. 6 o quê? Centímetros quadrados. G, nós temos 1 inteiro, 2 inteiro e meio, tá? Então, 2 centímetros quadrados. H, nós temos aqui 1, 2 inteiros, metade daqui mais metade daqui dá 3. Com essa metade e essa metade, formando 1, que dá 4, tá? Aí é só vocês colocarem da maneira que tá aqui. Depois nós fizemos, na nossa aula online, nós fizemos a página 69, que tem lá a questão dos carros enfileirados, né? E aí a vista que você tem lá de frente do terreno ou da lateral do terreno. Isso é para quê? Para vocês terem a percepção mesmo de como efetuar o cálculo da área. Então, é só contar aqui, gente, ó. Aqui vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 na horizontal. O total, para descobrir o tamanho da minha área, é um lado vezes o outro, certo? Então, se eu tenho 8 de um lado e eu tenho 15 do outro, eu vou fazer 8 vezes 15. E o meu resultado será 120. Então, eu tenho aí uma área de 120 metros quadrados, tá? Depois nós fizemos a 4, que tá falando. A Amélia vai colocar a carpete no chão da sala. A sala é quadrada, com lados de 6 metros. Cada metro quadrado de carpete custa R$51. Então, é aquilo que a gente sabe, né, gente? Para mim, saber quanto que eu vou gastar vai depender da quantidade de metro que eu vou comprar, certo? Eu preciso saber do valor do metro quadrado. Então, aí já tá falando que o valor do metro quadrado do carpete é R$51.
Porém, vocês não podem esquecer que eu estou falando de lados da sala. Então, a minha área, para mim saber o total, é um lado vezes o outro. Já tá falando aí que os lados são 6 cada um. Então, teve gente que falou para mim na aula online que fez 6 vezes 51. Por que que não é 6 vezes 51? Porque daí você só vai considerar um lado, você não vai considerar o outro, tá? Então, para mim descobrir quanto a Amélia vai gastar, eu preciso fazer primeiro 6 vezes 6, que é igual a 36, e depois pegar esse resultado e multiplicar pelo valor do metro quadrado do carpete, que é 51. Aí eu faço 36 vezes 51 e aí eu vou obter o resultado que a Amélia vai gastar, que no caso seria aí R$1.836, tá? Então, primeiro 6 vezes 6, 36, né? 36 vezes 51, tá? E aí vocês encontrarão o resultado que a Amélia irá gastar. Na 5, vocês teriam que criar um probleminha, né? Que falasse aí com relação à área do metro quadrado, né? Então, no caso, vocês poderiam... Teve gente que usou o exemplo da 4, só trocou as informações dos valores do metro quadrado, mudou o tamanho do lado, né? Enfim, eu gostei muito das ideias que vocês falaram para mim. Depois, na 6, seria com relação às unidades de medidas. Então, eu estava falando para vocês que quando eu vou efetuar uma medida grande, eu vou falar de quilômetro, de metro, de hectare, eu não vou falar de, sei lá, milímetros, entendeu? Então, no caso aí, tá pedindo para vocês colocarem as 4 unidades mais usadas para medir a área de uma superfície. Então, é uma área, é um todo. Então, vocês precisam medir um lado e o outro. Por quê? Porque a área... eu preciso fazer a multiplicação do tamanho da largura e do comprimento, certo? Eu vou multiplicar lá a horizontal e a vertical. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar com metro, com centímetro. Eu posso trabalhar com hectare, porque o hectare, por exemplo, serve para mim saber, sei lá, a área da floresta, para mim saber a área de sítio, de lote, do interior. Eles usam muito o hectare, então eles falam que o hectare é igual a 100. Por que aí tá falando que o hectare equivale a 100 vezes 100? Porque quando nós falamos aí com a questão de venda, de medida, nós falamos aí em hectare quadrado. Se cada hectare vale 100, então eu faço o quê? 100 vezes 100. Aí 100 vezes 100 dá 10 mil metros quadrados, tá? Porque um só é 100 metros, então 2 vezes o 100, né? 100 vezes 100 vai ter aí o resultado de 10 mil metros quadrados, tá? Então, as medidas aí usadas para descobrir seria centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado e hectare, tá bom? Depois, o exercício 7. Se a área de um quadrado é 49 metros quadrados, quanto mede seu lado? Gente, nós sabemos que a área é um lado vezes o outro, certo? Deu 49. Que número que eu vou fazer um lado vezes o outro que vai dar 49? 7, né? Por quê? 7 vezes 7 é 49. É a mesma coisa se eu tivesse colocado aí que o meu lado, que a minha área do quadrado fosse, sei lá, 81. Aí eu ia perguntar para vocês qual seria a minha unidade de medida do lado, né? Era só vocês falar que é 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81, tá? Então, foi mesmo para a gente colocar em prática o que a gente já aprendeu sobre cálculo de área, tá bom? Aí nós paramos até aqui na aula de matemática. Até a próxima aula!